Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Montanha Mágica. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de novembro de 2022, do Rio de Janeiro, e essa gravação começou numa tarde de sábado, às 13 horas e 17 minutos. Meu nome é Rômulo, eu sou astrólogo da Montanha Mágica, e hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema que me é muito caro, um tema que eu entendo que é muito pertinente quando a gente planeja, quando a gente pensa o nosso final do ano de 2022 e o início desse ano de 2023, que já está se aproximando, que está aí batendo a nossa porta. Marte costuma ficar no mesmo signo por pouco tempo em comparação com outros planetas, como Plutão, como Urano, como Netuno, por exemplo. Marte costuma passar 6 semanas apenas em cada um dos signos do zodíaco. No entanto, dessa feita, nessa oportunidade, a gente tem Marte no signo de Gêmeos por 6 meses. No dia 20 de agosto de 2022, Marte entrou no signo de Gêmeos. Ele fica retrógrado, ou ficou retrógrado, no último dia 30 de outubro de 2022. Vai sair da retrogradação, ou seja, entrar em curso direto no dia 12 de janeiro de 2023 e finalmente sair do signo de Gêmeos apenas no dia 25 de março de 2023. Marte sai de Gêmeos e ingressa, enfim, apenas em março de 2023, no signo de Câncer. É legal a gente perceber, né, esse ciclo, esse momento, né, de Marte no signo de Gêmeos em retrogradação por tanto tempo assim, porque é algo muito raro para os astrólogos. Apenas de 79 em 79 anos, Marte passa tanto tempo assim no referido signo. E a última vez que isso aconteceu, ou seja, a última vez em que Marte ficou 6 meses no signo de Gêmeos foi entre os anos de 1943 e 1944. A astrologia é, então, um grande banco estatístico. Olhando para o passado, a gente consegue ter algumas pistas do que pode acontecer no presente, do que pode vir a acontecer no futuro. Entre 1943 e 1944, alguns de vocês devem se lembrar, a gente estava vivendo, o mundo vivia os tempos finais da Segunda Guerra Mundial, que tinha começado em 1939. Nesse período, a gente tem um sem número de conferências, muitas conferências acontecendo. Elas começam ali em 42, mas elas ganham em profusão mesmo entre 1943 e 1945. Nesse contexto, os Estados Unidos buscam consolidar as alianças, né, com o objetivo de promover uma nova ordem internacional, garantir a paz, a estabilidade, garantir o fim do conflito. Essa é uma maneira, né, de contar a história dessa última retrogradação por tanto tempo, essa última presença por tanto tempo de Marte no signo de Gêmeos, com Marte retrógrado também no signo de Gêmeos nesse período. E claro que aquele momento de Segunda Guerra Mundial pode trazer algumas similaridades com o momento que a gente vive atualmente. Pode ser que os Estados Unidos, por exemplo, busquem novas alianças, eventualmente num contexto de oposição à Rússia. Pode existir a necessidade, final desse ano, início do ano que vem, de se pensar uma nova ordem internacional. Afinal, o mundo está caótico, a gente passa por tempos de crise em vários aspectos. E um ponto aí interessantíssimo que a gente precisa acompanhar nesse período são as negociações de paz com a Rússia, a questão da Ucrânia em particular. Os Estados Unidos vão ter que lidar com os seus inimigos, inimigos declarados, inimigos não declarados. O mundo vai se polarizando cada vez mais, e esse pode ser o momento. Vamos ficar de olho. Claro que não necessariamente isso vai acontecer, mas tendo em vista as características desse Marte retrógrado em Gêmeos, esse pode ser um momento de tratar da paz.
de iniciar negociações diplomáticas, pensando, por exemplo, a retirada das tropas da Rússia da Ucrânia e as consequências que isso pode trazer para o mundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos mundanos da astrologia mais tarde no vídeo, só que hoje, nesse momento, eu queria falar um pouco mais das questões pessoais, né? Do imperativo que Marte em Gêmeos e Marte retrógrado em Gêmeos traz para mim, para você, para as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Marte entra, então, como eu disse, no signo de Câncer, 25 de março de 2023. Esse pode ser um momento de maior investimento de energia mesmo no estudo do planeta Terra, das questões ambientais, das questões climáticas. Eu tinha alertado muitos de vocês aqui no último vídeo, falando sobre a lua cheia em Touro, o eclipse lunar, da possibilidade, né, de catástrofes climáticas, problemas ambientais, e eu reitero essa possibilidade nesses tempos de Marte em Gêmeos e nesses tempos de Marte retrógrado em Gêmeos. Por quê? Porque durante boa parte desse período, Marte vai sustentar uma quadratura com Netuno. Isso traz também a possibilidade de problemas climáticos, de problemas envolvendo a ingerência de um determinado país no mar territorial de um outro país. Enfim, a gente tem ainda essa perspectiva, né, de problemas climáticos e a necessidade de resolver esses problemas, a necessidade de lidar com eventuais catástrofes, com eventuais crises ali no final do mês de março de 2023. Vale dizer que o final do mês de março de 2023 vai ser muito provavelmente uma coisa de louco. Anotem na agenda de vocês a seguinte data: 23 de março de 23. Já é uma data diferenciada, né? 23 de março de 2023. Por quê? Porque nesse momento, Plutão vai dar o ar da sua graça no signo de Aquário. Plutão vai permanecer pouco tempo em Aquário no primeiro momento, mas a gente vai já ter um gostinho do que é e do que vai ser a presença de Plutão num signo de ar, depois de deixar um signo de terra, depois de deixar Capricórnio. Plutão entra em Aquário no dia 23 de março de 2023. Plutão permanece em Aquário ao longo do primeiro semestre desse ano, entra em retrogradação e só vai voltar definitivamente e impactar aí por muito mais tempo o inconsciente coletivo, a política em nível mundial, a partir de 2024, a partir do ano de 2024, e aí vai ficar muitos anos no signo de Aquário. Esse Plutão entrando, e a gente pode, em outro momento, falar apenas sobre o impacto da entrada de Plutão em Aquário, mas quando Plutão der esse gostinho em Aquário, em março de 2023, Marte estará em grau anorético do signo de Gêmeos. O que é o grau anorético? É o último grau do signo de Gêmeos. E a presença de um planeta em um determinado signo, no último grau de um determinado signo, é o momento mais impactante, é o momento em que se externa de maneira mais clara todo o potencial geminiano nesse planeta Marte, né? Todo potencial geminiano em Marte. Então, essa transição de Plutão, de Capricórnio para Aquário, no momento em que Marte está no último grau do signo de Gêmeos, vai ser uma loucura, porque Urano ainda está no signo de Touro, permanece no signo de Touro até 2026, e esse evento, ali, 23 de março de 2023, pode ser um grande catalisador de crise material, com a perspectiva de muitas manifestações, hostilidade em relação a regimes conservadores. Essa é uma tendência que a gente pode ver culminando ali no dia 23 de março. E tem algo mais amplo também no ar, pessoal. Há 2 anos, 3 anos, esses eventos, porque a gente está passando, e principalmente o acontecimento que foi a Covid,
que foi a pandemia, demandou da gente uma união, um senso de comunidade, a ideia de que juntos a gente precisava vencer o vírus. E parece que a gente não se comportou muito bem. Na minha avaliação, pelo menos, quando a pandemia chegou, cada um foi por si. A gente vê, por exemplo, isso muito claro na própria dinâmica da produção das vacinas. Em vez de o mundo unir as melhores cabeças e pensar uma vacina só, e eventualmente pensar também maneiras de distribuir essa vacina gratuitamente para o mundo inteiro, em vez de os políticos se juntarem dentro da ONU e pensar uma política global para o combate à pandemia, cada estado se fechou em si, cada governo se fechou em si e várias empresas quiseram lá produzir a sua vacina para lucrar com isso. Ou seja, quando Plutão cobrou da gente essa ação coletiva, quando o céu estava cobrando da gente o amadurecimento, essa percepção de que o mundo é uma grande comunidade e que a gente precisa agir em conjunto para resolver problemas que são problemas gerais, que são problemas dessa coletividade, problemas da humanidade, o nosso egoísmo deixou claro que a gente não fez a lição de casa. Quando Plutão entra em Aquário, mais uma vez ele vai pedir ainda mais claramente isso da gente, o senso de comunidade, o senso de que existem problemas globais que devem ser combatidos de forma global. A ideia de que nós somos humanos e antes de ressaltarmos as nossas diferenças, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é amarelo, a gente precisa buscar o elo. A gente precisa buscar aquilo que nos une e aquilo que nos faz humanos para se debruçar sobre problemas globais. Então, Plutão com certeza vai dar um jeitinho de cobrar isso da gente ali em março de 2023. Mais uma vez, gravem essa data, 23 de março de 2023, e depois voltem aqui ao YouTube e compartilhem o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com vocês no final desse mês de março. Voltando especificamente a trabalhar essa retrogradação de Marte. Como eu disse, do dia 30 de outubro até o dia 31 de dezembro, Marte está retrógrado no signo de Gêmeos. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar de fato nesse período é a comunicação mais efetiva, a comunicação mais eficiente, a comunicação mais eficaz. Existe, por um lado, a urgência da comunicação, a necessidade de melhorar a habilidade de se comunicar, a necessidade de investir muita energia na melhoria dessa capacidade. E, por outro lado, existe a comunicação urgente. Em contraposição à urgência da comunicação, existe a comunicação urgente. Em tempos de guerra, é importante que a gente consiga se comunicar, que as partes consigam se ouvir, que a diplomacia prevaleça para que se consiga a paz. E, em tempos de conflito, no nível relacional, conflito seu com o seu parceiro, conflito seu com a sua parceira, é importante também que exista o diálogo, um diálogo claro, que as pessoas estejam propensas a conversar de verdade, conversar de verdade. Eu digo conversar de verdade porque nos dias de hoje as conversas, elas se dão cada vez mais em monólogos paralelos. Eu estou falando de um lado, você está falando de um lado, e a gente está falando um com o outro. Mas, na verdade, eu falo com você sobre mim e sobre as minhas ideias. Você fala comigo sobre você e sobre as suas ideias. Os diálogos, esses monólogos paralelos, eles não se cruzam. E nos dias atuais, parece que ter razão e mostrar capacidade de persuasão é muito mais importante do que a busca, o compromisso com uma eventual verdade. Mais do que isso, eu acho que as pessoas elas tendem a repelir quem pensa diferente delas. É claro que
Tem muita gente que gosta de ser diferente, que gosta da diferença. Ser diferente é algo muito aquariano, e posso ter certeza que Plutão em Aquário vai valorizar as diferenças, né, a partir de 2024. Mas, via de regra, existe uma tendência do todo a repelir aquele que é diferente. E existe uma tendência que é, às vezes, nutrida conscientemente por cada um de nós, de não querer ser percebido como diferente, de não querer ser percebido como o esquisito. E isso traz entraves à comunicação, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas têm receio de falar, têm receio de ouvir, e principalmente têm receio de se conectar genuinamente com o outro, porque ela pode ser percebida como esquisita, como estranha, por esse outro. Mas é importante que a gente vença esses padrões, sobretudo nesses tempos do imperativo da comunicação. É importante que a gente saia desse padrão dos monólogos paralelos que não se cruzam em uma conversa, e é importante que a gente saia também desse padrão, né, do receio do falar, do receio do ouvir, do receio do se conectar quando conversando com o outro. A gente sabe que falar é perigoso. A gente sabe que conversar é perigoso. Quem é que não fica preocupado com aquela expressãozinha-chave, né? Olha, a gente precisa conversar. Precisamos conversar. Dá um frio na barriga, né? E muitos de nós trazemos cicatrizes na alma mesmo, porque já tivemos que lidar com essas tais conversas, né? Então, falar traz responsabilidade, e a gente está vivendo momentos de discursos, de falas, de opiniões muito irresponsáveis. A gente não tem muita responsabilidade com o outro, sobretudo no que concerne ao diálogo, à conversa, né, à troca de informações. Bom, Marte no signo de Gêmeos, ele tem vontade de falar. Marte em Gêmeos quer falar, 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 mas nos tempos de retrogradação de Marte em Gêmeos, tem algo em relação a que a gente precisa estar atento. Marte retrógrado em Gêmeos é momento de reflexão em relação àquilo que a gente falou, e mais, é momento de aprender a escutar. É momento de não só falar, mas também de tentar, por mais difícil que isso seja, vai ser muito difícil nesses tempos de Marte retrógrado, é momento de aprender a ouvir. Porque é aí que a verdadeira comunicação acontece, no falar e no ouvir, não só no falar, não no falar e no falar. Se você está falando e o outro está falando, não está acontecendo diálogo, não está acontecendo comunicação. Marte retrógrado em Gêmeos ensina a gente que quem ouve, aprende. A curiosidade geminiana é a curiosidade do ouvinte. Tentem prestar atenção nos geminianos que estão no entorno de vocês. Como é que os geminianos costumam conversar? É claro que cada geminiano é diferente, porque cada geminiano tem um mapa diferente. Mas se a gente pensar na média dos geminianos, se a gente pensar num comportamento padrão do geminiano, a curiosidade geminiana, ela é ouvinte. O geminiano, ele fala com perguntas, muitas vezes com perguntas abertas, porque ele quer ouvir, porque ele quer aprender. O geminiano, na média, ele não quer perder tempo com o que ele já sabe. Ele não vai ficar gastando as palavras dele para te convencer de que ele tem razão, porque o geminiano, em última instância, ele quer aprender. E como ele aprende? Ouvindo os seus interlocutores. É aí que ele testa as suas teorias, é aí que ele amplia o seu conhecimento, é aí que ele adquire mais subsídios, né? Mais informações. Esse trânsito, esse Marte retrógrado no signo de Gêmeos, e o Marte no signo de Gêmeos de maneira geral, nesses 6 meses, ele pode trazer muitos maus entendidos, muito daquele negócio do disse-me-disse, né? Por isso é importante, não só que você aprenda a ouvir, aprenda a ficar em silêncio um pouquinho, né? E a se comunicar, a se
conectar genuinamente com o outro, mas esse trânsito também é muito importante no sentido de que você busque, nesse trânsito é muito importante que você busque escolher a palavra certa, né? Para além de ouvir com atenção, é importante que você busque escolher a palavra certa, escolher é, é, o momento certo de falar também, a ocasião certa de falar, para evitar esses maus entendidos. Nesses tempos de Marte retrógrado, tem um exemplo que é muito, muito, muito pertinente, que sintetiza tudo isso que eu estou falando para vocês e que, inclusive, está aí na capa do vídeo. Eu fiz, inclusive, do vídeo do YouTube, eu fiz, inclusive, um post sobre isso lá no meu Instagram, no Instagram da Montanha Mágica, é o fato de o Elon Musk ter comprado o Twitter. Gente, não é coincidência, não existem coincidências na astrologia. O Twitter é a rede social mais geminiana dentre as redes sociais. Aquela comunicação por escrito, frases curtas, rápidas. O Trump, com a lua em gêmeos dele, gostava muito de usar, o geminiano Trump, né, gostava muito de usar o Twitter, gostava muito de usar essa rede social em especial. Ele que tem o ascendente no signo de Leão, né, gostava de aparecer ali no Twitter, e acabou sendo banido, inclusive, do Twitter, porque falava demais na visão dos administradores da rede. E eu acho muito interessante que o Elon Musk tenha comprado o Twitter exatamente na retrogradação do Marte. Em Gêmeos, né? O Elon Musk, que é um aquariano, ele já tinha pensado, já vinha se posicionando no sentido de comprar a rede social desde mais ou menos abril desse ano, e no dia 27 de outubro ele concluiu a compra do Twitter, depois de parecer que isso não ia mais acontecer. Ele tentou, não conseguiu e voltou atrás com toda a força para de fato concluir a transação no dia 27 de outubro, justamente no momento em que Marte estava saindo do curso direto e entrando na retrogradação. Marte saiu do curso direto, torna a dizer, no dia 30 de outubro, entrou em retrogradação. No dia 27 de outubro, o Elon Musk, que sempre quis ir a Marte, quer ir a Marte até o fim da vida, comprou o Twitter. Eu brinquei dizendo que o Elon Musk quer ir a Marte, mas nesse momento o Marte foi a Elon Musk, né? Elon, o homem que quer ir a Marte, comprou o Twitter no momento em que Marte ficou retrógrado em Gêmeos. Isso é interessantíssimo, porque o argumento que ele usa para comprar o Twitter é a ideia da liberdade de expressão que estava sendo ferida a partir do momento em que muita gente era banida do Twitter, não conseguia mais falar do Twitter. O Elon quer supostamente garantir isso, mas é legal a gente olhar para o outro lado dessa moeda. Parece que o Elon, quando compra o Twitter, ele quer assegurar esse monopólio da fala, ele quer ser o editorial do Twitter nesse momento, né, em que Marte quer falar, 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 ele quer ser o editorial da rede social, dessa rede social, que é a rede em que as opiniões, né, contam muito. Na minha avaliação, o Elon Musk acaba meio que corroborando para ter um monopólio de fala numa rede em que ele vai ser muito, muito lido. E, eventualmente, quando ditando o tom do Twitter, ele pode estar, de alguma forma, eu sou o dono desse negócio, né? Ele pode estar, de alguma forma, diminuindo a força, a capacidade de se expressar, a capacidade de arregimentar seguidores daqueles que pensam diferentemente dele. E isso, convenhamos, não é nada democrático. Acho muito interessante isso, né? Como é, tem uma lição por trás disso. O Elon Musk quer falar, mas será que o Elon Musk quer ouvir? O Elon Musk fala, 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 e quando você fala, 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 você também, de alguma forma, está censurando aqueles que gostariam de falar, mas estão sendo cortados o tempo inteiro. Eu queria ouvir
o que vocês pensam disso, né? Se faz sentido para vocês, se vocês concordam com essa ideia, né, do Elon, o que significou para vocês, se é que vocês têm uma opinião a respeito, essa compra do Twitter pelo Elon Musk. Mas para mim é a materialização, é a representação mais clara desse simbolismo que o Marte retrógrado em Gêmeos traz. E tendo em vista que se comunicar é muito importante, se comunicar corretamente é muito importante nesses tempos, eu queria dar algumas sugestões para uma conversa mais eficiente, né, para uma conversa mais neutra, mais geminiana, digamos dessa forma. Eu confesso que também preciso seguir essas instruções, porque não sou um excelente ouvinte, na verdade, ao longo da minha vida, eu sempre falei muito e ouvi pouco. E isso porque o papel que eu exerço é muito esse papel de consultor, né? Esse papel daquela pessoa que vai dizer verdade. Como astrólogo, as pessoas que se consultam comigo querem ouvir com assertividade sobre elas mesmas. Eu também sou professor, né? E como professor, as pessoas querem ouvir verdades a respeito dos temas que eu trabalho, a respeito dos macrotemas que eu desdobro, que eu desenvolvo quando ministrando as minhas aulas, né? Então, ao longo da minha vida, eu me acostumei a falar e a ser o porta-voz dessa verdade, né? Eu cultivei e cultivo muitos monólogos aqui de fala. Então, preciso também fazer esse dever de casa para aprender a ouvir, me preocupar genuinamente, me colocar no lugar desse outro que fala. Primeira dica interessante, eu acho que vocês podem levar em consideração, aplicar, é marcar um horário quando querendo falar algo importante com o outro. Às vezes a gente está pronto para falar, mas nem sempre o outro está no momento certo para ouvir. Às vezes está ocupado. E as redes sociais, elas parece que catalisaram, parece que deram mais força a esse desencaixe do tempo do eu e do tempo do outro, né? A era das redes sociais é a era da comunicação inoportuna, do imperativo do agora. Se eu falei agora, você tem que me ouvir agora, porque se você não me ouviu agora, você não se importa comigo, você não é suficientemente meu amigo, você não pode estar ocupado no momento em que eu falo. Isso gera muita frustração, isso gera muitos problemas, isso gera muitas brigas. Para além disso, essa coisa do respeitar o tempo do outro, marcar um horário com o outro quando você quiser dizer uma coisa importante, porque o outro também precisa estar preparado para ouvir. Você te ouvir em condições neutras, né? Para além disso, três outros passos que eu acho que são importantes quando interagindo com o outro. Primeiro, espelhar. Espelhe o outro. Espelhe a fala do outro. O que é isso? Quando o outro trouxer para você a fala dele, tenta fazer um exercício de sintetizar o que ele disse e abrir essa síntese para o seu interlocutor, consolidando o entendimento que você tem da fala para evitar, inclusive, mal entendidos. Olha, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, você me disse isso, isso e isso, e esse é o principal ponto da sua preocupação. Tá claro? É isso mesmo? Sim. Se for isso, aí a gente passa para um próximo passo, que é validar o que a pessoa está dizendo. Não comece o diálogo com o outro já querendo convencer o outro do seu ponto. Esse é um manual para os tempos de polarização que a gente vem vivendo e para tempos de polarização que esse Marte em Gêmeos, quando ele entra no signo de Gêmeos, ele dá mais força. Marte em Gêmeos eu quero falar, eu quero falar, eu quero dizer o que eu penso. E o outro quer falar, quer falar, quer falar e quer dizer o que pensa. Então, antes de pensar em persuadir o outro, valide o que a pessoa diz. Entenda se faz sentido, ou entenda que faz sentido aquilo que a pessoa está dizendo. Você não precisa concordar com a pessoa, você só precisa fazer o esforço de entender o lugar de que a pessoa fala, de onde a pessoa fala e qual é o ponto, o argumento da pessoa. E um terceiro passo, amplie esse diálogo através das questões abertas, né? Amplie o escopo da conversa, respondendo com perguntas, com mais perguntas. Mas por que você acha isso? Qual é a sua posição a respeito desse outro aspecto?
Você acha que se eu fizer dessa forma pode ser interessante? Quando você abre o diálogo com perguntas, em vez de respostas assertivas, em vez de se apressar em expor a sua opinião e ponto final, você traz elementos que enriquecem essa relação. Você tira, em síntese, a conversa desses monólogos paralelos. E aí vem a dica de ouro. A gente falou da importância de marcar o horário, dos 3 passos, né? Espelhar, validar e fazer questões abertas. E a dica de ouro é, em uma conversa, já falei indiretamente sobre isso, mas para ser mais assertivo com você, em uma conversa, adie a persuasão. Adie essa necessidade inerente que está gritando na gente nesses últimos tempos de convencer o outro. Esquece. Esquece esse imperativo do convencer o outro. E tenta antes, e vai ser muito difícil nesses tempos de Marte retrógrado, muito difícil nesses tempos do Marte Gêmeos, já vou adiantando, mas é o momento de a gente exercitar. A gente precisa fazer um exercício nesse sentido. Tenta antes de ser persuasivo com o outro, aprender sobre as motivações desse outro, aprender sobre a visão de mundo desse outro, aprender sobre os sentimentos do outro. Não cultive, consciente ou inconscientemente, a ideia de que o outro é um inimigo a ser batido porque ele pensa diferente de você. Aprenda sobre o outro e também, geminianamente falando, reserva nessa conversa, traz para essa conversa a possibilidade de aprender com o outro. Aprenda sobre o outro, aprenda com o outro. Wittgenstein tem uma frase muito interessante quando ele fala da linguagem. Ele diz que os limites da linguagem são os limites do meu mundo. Então, a maneira como eu me comunico, a minha língua, a língua que eu escolho para falar, diz muito sobre mim e certamente me limita, porque palavras são necessariamente prisões. Palavras são necessariamente prisões. Palavras aprisionam a gente em um determinado campo semântico. Esses tempos são tempos de expansão de linguagem, são tempos de expansão dos limites da nossa linguagem. A palavra continua sendo prisão? Continua sendo prisão, mas é importante também, nesse momento, fazer a palavra janela. Palavras que permitem que você enxergue o outro e que o outro enxergue você. É necessário abertura para o diálogo genuíno com o outro. Marte em Gêmeos pede para você desbravar essa vontade de desbravar que Marte tem, né? Desbravar a forma como você se comunica, desbravar o seu entorno. E depois de desbravar, tenta aprender com os seus erros nesse processo. Acho que esse é o principal ponto que a gente precisa desenvolver nesse Marte retrógrado, a capacidade de comunicação. E, por fim, eu queria pontuar alguns aspectos da astrologia mundana, coisas que a gente pode ver no mundo e que são características tanto que podem, né, vir à tona tanto por conta da retrogradação de Marte em Gêmeos, mas também por conta desse período de 6 meses em que Marte estará no signo de Gêmeos. Como eu falei no começo desse vídeo, Marte vai passar um bom tempo num aspecto complicado, num aspecto difícil com Netuno, que está em Peixes, né? Marte fazer uma quadratura com Netuno em Peixes. Esses são períodos, então, em que a marinha dos países, né, do ponto de vista militar, vai estar em evidência, eventuais disputas por mar territorial, eventuais embates navais, né, podem ser verificados. Como a gente está falando de guerra da Ucrânia ultimamente, é importante ficar de olho na Crimeia, é importante ficar de olho no Mar Negro. Pode ser que a guerra na Ucrânia termine depois que a Rússia defenda. A Rússia não vai conseguir incorporar a Ucrânia toda, mas ela pode pelo menos reivindicar para si a permanência do seu controle sobre a Crimeia. A Rússia quer acesso a mais mar territorial, a Rússia quer acesso ao Mar Negro, a Rússia quer acesso ao Mediterrâneo. Esse é um grande objetivo geopolítico da Rússia e pode ser um objetivo geopolítico que ela deixe mais claro
nesses tempos, né, de quadratura Marte-Netuno. Disse também no começo do vídeo, reitero mais uma vez, catástrofes ambientais, questões conectadas com o ar e com a água. Com o ar, pode ser, inclusive, a volta da Covid, uma variante, a necessidade de pensar uma nova campanha de vacinação, a necessidade de retomar o uso das máscaras, a ameaça pode vir pelo ar também, queimadas, poluição, incêndios, tudo isso pode vir muito forte e explodir. Mais uma vez, a necessidade de uma atuação conjunta ali quando Plutão estiver entrando em Aquário a 23 de março de 2023. E a ameaça também pode vir do oceano, das águas, tsunamis, né, problemas relacionados a embates navais na marinha, disputas de mar territorial, a própria poluição das águas, o impacto que isso é, pode ter na natureza e nas nossas vidas, né? Derramamento de petróleo, vazamento de petróleo, coisas dessa natureza podem ser observadas com mais frequência nesse contexto. Também, Marte em Gêmeos traz a perspectiva de guerra de comunicação. Então, a gente pode, para além de uma necessidade de falar sobre a guerra e tentar diplomaticamente resolver a guerra, como foi há 79 anos atrás, no contexto final da Segunda Guerra Mundial, pode ser que exista, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, a possibilidade de, por fim mesmo, a guerra na Ucrânia, né? Resolver de uma vez por todas esse negócio através da diplomacia. Esse pode ser um momento também de disseminação de artigos de vigilância, drones, equipamentos de espionagem, desenvolvimento de aviões, por exemplo, mais sofisticados, que por ar podem, de fato, cumprir esse papel de espionar o território inimigo. E é muito importante que a gente fique atento também, com isso eu termino o vídeo, aos maus entendidos que podem acontecer no nível político, no nível mundano também. Desentendimentos entre militares e civis, que podem levar à guerra civil lá em março de 2023. Eu vejo com muita apreensão, por exemplo, toda essa questão da sucessão presidencial no Brasil, essa rivalidade entre os dois presidenciáveis que chegaram ao segundo turno, ela não terminou. E existe uma atmosfera um tanto quanto conspiratória, né, de comunicação velada, que, de alguma forma, esse eclipse lunar em Escorpião abriu, tornou evidente, né? E até o início do ano que vem, essa rivalidade no nível do discurso, ela vai ser externada. E a minha preocupação é com as implicações práticas disso, né? Pode existir um embate mais amplo, problemas mais amplos entre essas duas facções, esses dois polos, e aí teremos certamente teremos, se essa escalada, né, de tensão ela acontecer, pode ser que a gente tenha dias conturbados entre janeiro de 2023 e março de 2023, no caso especificamente do Brasil. Vejam bem, não estou alardeando que isso vai acontecer. A gente está trabalhando no nível das hipóteses, possíveis cenários que refletiriam esses tempos de Marte retrógrado no signo de Gêmeos. Mas, mais uma vez, no nível político, o que a gente tem no Brasil? Uma sociedade tremendamente polarizada e que, independentemente dos políticos que elas apoiam, precisa aprender a dialogar. Esses dois polos precisam se comunicar pelo bem do próprio Brasil e pelo bem dos brasileiros, né? Essa comunicação genuína, ela tem que acontecer entre os brasileiros. A gente não pode mais viver nesses monólogos acontecendo em paralelo, e aí o polo A só fala entre si, o polo B só fala entre si, e inexiste qualquer
possibilidade de comunicação entre os dois lados, porque um trata o outro como monstro, monstro. O outro é desumano, o outro personifica tudo que é errado. Gente, está está isso é muito errado. Isso não faz sentido. Então, vivamos esses tempos conscientes de que Marte em Gêmeos traz de fato polarização e embate e fazendo o exercício de promover o contrário, pelo bem da humanidade e pelo bem de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Eu volto numa outra oportunidade para a gente seguir falando de astrologia aqui no Montanha Mágica. Chegamos ao final do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço de coração que se ajude a fazer com que essa mensagem chegue para um número maior de pessoas. Então, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você conhece, que gosta de astrologia. E se você sentir vontade de fazer isso, comenta aqui o que você achou do vídeo, as suas impressões. Eu vou gostar de ler com certeza. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom aí para você.